Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um quadro Realidades da Safra, esse quadro que você já conhece, em que a gente costuma rodar Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro, mas hoje a gente não vai falar de Brasil, hoje a gente vai falar de Paraguai, nosso vizinho aqui. Vamos conversar com a Esther Stort, que é diretora sócia da Dasagro, vai contar um pouquinho como é que está a safra de milho por lá. A soja já terminou de ser colhida. Seja muito bem-vinda, Esther. Olá, bom dia. É um prazer estar com vocês. Obrigada, Letícia, pelo contato. Antes de começar, de fato, esse bate-papo com a Esther, eu queria convidar você que nos acompanha tanto pela nossa homepage do site Notícias Agrícolas, como também pelo YouTube. Se você está no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal Notícias Agrícolas Oficial, deixe o seu like nos nossos vídeos e também ative o sininho para receber as notificações. Além de tudo, interaja com a gente pelo chat também. Mande perguntas, sugestões, dúvidas. Estamos aqui, então, para bater esse papo. Esther, a soja que foi plantada sobre soja aí no Paraguai já terminou de ser colhida? Exatamente, Letícia. Terminamos a colheita. Deve ter alguns saldinhos ainda para levantar aí, algumas áreas aí que estão esperando secar um pouquinho mais, mas praticamente tudo levantado já. Então o produtor já está partindo para outra, né? Preparando os solos, aí recebendo já os insumos e se preparando para a colheita de milho, que também já está em andamento em algumas regiões aí. Ainda sobre a soja, Esther, qual que foi a média de produtividade por hectare aí no Paraguai? Então, a safrinha de soja no Paraguai, que é a soja plantada sobre a soja verão, ela tem um rendimento menor, né? Normalmente a expectativa dela aí, se ela é plantada dentro do mês de janeiro, ela tem um rendimento acima de 1,8 toneladas por hectare, né? Mas quando ela é plantada um pouco mais tarde, que foi o caso desse ano aí, já a evolução é menor, né? Então também ela é plantada assim com uma tecnologia um pouco mais, vamos dizer assim, restrita, né, enquanto a fertilizantes. Então ela é praticamente uma segunda safra aí para tentar pagar os custos e manter a roda girando. Então o rendimento em si ele é realmente o retorno, né, da tecnologia aplicada. Esse ano a gente fechou aqui na consultora, né, na Dasagro, um número de 1.570 quilos por hectare a safrinha. Isso daria aí com a área que a gente estima que terminou sendo colhida, que são 415 mil hectares, 650 mil toneladas, que foram aportadas aí a safra principal, né, que foi de 8.600. Então, o total você vai ter aí 9.250.000 aproximadamente entre as duas safras do que foi oferta de soja do Paraguai. Depois aí você tem, logicamente, o que fica para o mercado interno, o que vai ser exportado, né, nessa linha. Ainda essa soja está entrando dentro do circuito de comercialização, muita semente, né, ela foi bem boa em qualidade para sementes, né. E Esther, pensando nesse cenário, né, de que foi plantado em atraso, você comentou que isso já sai um pouco ali diminuindo a média de produtividade da safrinha de soja. Esse número de 1.570 sacas por hectare em média, 1.570 quilos por hectare em média, isso estava dentro do esperado, já colocando no papel que essa safrinha de soja foi plantada com atraso? Sim, normalmente esse mil, só para dar um resumo aí, 1.570 quilos por hectare, né? Isso já estava previsto por causa do plantio mais tarde, né? Já foi plantado fora da janela, seco ainda, né? Em algumas regiões, então a soja sofreu um pouquinho aí no início, né? Então não existia uma previsão de colher mais do que 1,5, né? 1.600.000 quilos por hectare. Com relação ao ano passado, por exemplo, ano passado ela foi, a safrinha do ano passado, ela foi muito melhor, tá? Então, o rendimento no ano passado da safrinha, ele foi, a nível país aqui, foi um recorde, foi 2.530 quilos por hectare. Uhum. Então, você tem aí uma diferença muito grande. Mas, se você olhar a nível de média, né, a média é 1,5. Então, ele foi acima da média ainda. O 1.570 ficou em cima da média, né? E quando a gente olha para o milho safrinha, da última vez que a gente conversou, ali perto do final do mês de abril,
havia um temor de ocorrência de geada, né, que essas geadas não poderiam ocorrer até pelo menos dia 10 de julho. Então a gente tinha ainda ali em abril, né, um período de tempo grande para esse milho se desenvolver. E como que foi de lá para cá, entre o dia 25 de abril até agora, Esther, para o desenvolvimento do milho safrinha por aí? Esse ano foi, assim, o plantio muito tarde, né, tinha esse receio, claro, esse temor aí das geadas afetarem, porque é um plantio de inverno, então existe esse risco todos os anos, né, o produtor que está plantando aí mais tarde, ele sabe que pode correr esse risco. Então, esse ano foi praticamente 60% plantado fora da janela ideal, então, com certeza tinha esse risco. Hoje a gente está, já dá para dizer que a gente está fora desse risco. Por quê? Por causa da previsão, né, a previsão climática aí para as próximas 2 semanas é de tempo aberto. Então, a gente tem aí 10 dias, 15 dias, com tempo favorável, né, com temperaturas ideais, não tem chuva prevista. Então, a gente acredita que esse tempo o milho desenvolva a ponto de que realmente ele já não tenha mais problemas com geada. Daria para dizer hoje, entre aspas, que o milho já estaria salvo. Ainda que a gente tem 50% de milho que ainda está na fase não madurando ainda, né? 50% já está passando para o final do ciclo, aí já está madurando, inclusive já iniciou, como eu comentei no início, um pouco a colheita aí, já estão colhendo milho úmido, ainda está muito úmido, então estão esperando um pouquinho para continuar essa colheita. Mas o risco de geada, a gente pode dizer que praticamente, não dá para dizer zerado, né? Porque sempre tem algum risco ainda, né? Num percentual, mas seria mínimo. E Esther, quando que essa colheita deve começar a ganhar ritmo para o milho, né? Você falou que algumas áreas muito pontuais já começaram a ser colhidas, aquilo que foi plantado ainda em janeiro, mas quando que isso deve de fato ali se acelerar? Pelo que a gente tem conversado, o levantamento feito pela consultora, acreditamos que a partir do dia 10, a gente tem, em 10 dias a gente já tem o início de colheita aí com um ritmo já não parando mais, né? Acreditamos que, inclusive, o setor vai esperar secar um pouco, como não tem previsão de chuva, vai esperar secar um pouquinho mais para colher, porque hoje está ainda muito úmido, está acima de 28%, o percentual de umidade nas primeiras colheitas que entraram. Então, hoje ainda estão colhendo milho úmido que fazem uso de silagem, os que precisam colher, devido à queda no preço, inclusive, né? Mas o que é grão seco mesmo, só aqueles que têm um compromisso para entrega dentro de junho ou até 10 de julho, a um preço muito favorável, vão entrar para colher alguma coisa com tanta umidade, né? Porque perde bastante. Então, acreditamos que a partir daqui 10 dias, né, a gente tá estimando já entrar com uma colheita mais em ritmo. Até final do mês de julho, a gente acredita que 35% da área de milho, grão seco, já esteja colhido. E pensando na média de produtividade, Esther, lá atrás, em abril, perdão, você falou em 5,7 toneladas por hectare. Essa estimativa se mantém para essa safrinha ou não tem alguma revisão por parte da consultoria? A gente acredita que vai estar perto disso, né? Continuamos aí com os índices marcando isso daí. Não é uma safra que nem ano passado, onde a produtividade foi muito melhor, né? Ano passado a gente acabou colhendo milho acima de 6, né? Então foi 660, para ser exato, a safrinha do ano passado, o rendimento por hectare, né? Então, esse ano a gente acredita que vai ficar em torno de abaixo de 6, tá? Então, 5,7 a 6, a gente acredita que vai terminar nessa linha. Inclusive, pelo que eu estava comentando agora, a queda desses preços, a queda de preço, né, do milho, ela incentiva também aquelas áreas que ainda estão verde, que ainda estão perto dos confinamentos, de colher o milho em grão úmido ou a planta inteira. Então, está acontecendo muita colheita agora de silagem nessas regiões. Então, a gente acredita que isso também acaba interferindo no volume total de grãos que a gente tenha no final. E pegando esse ponto que você disse, Esther, dos preços de venda, como que está a relação de troca entre os custos de produção para a implantação da safrinha de milho com os preços de venda por aí?
o que o produtor vai ter que desembolsar para poder pelo menos cobrir os custos de produção? Porque aqui no Brasil, com os produtores com quem nós conversamos aqui no Notícias Agrícolas, muitos não vão conseguir fechar a conta ou vão ali ficar no 0 a 0. O custo de produção aqui, em média, né? Um custo médio, não é alta tecnologia, tecnologia média, sementes e tudo, dentro de olhando um patamar médio do produtor paraguaio, perto de 700 toneladas por hectare de custo, ok? Tem até passado de 1.000, é lógico, mas a gente pegar uma média está trabalhando ali em 700 toneladas por hectare de custo. O produtor, vamos dizer, trabalhando nessa média de 5.700 quilos por hectare, que a gente está ainda nessa estimação, e a $150, que é o que o produtor estaria tendo, não está aberto esse preço, mas é um preço que rodou e que a gente acredita que o produtor possa atingir ainda, numa média, né, pelo que já tenha vendido e o que ainda sobra para vender. O custo, o ponto de equilíbrio dele é 4.500 quilos por hectare. Então, se ele fechar as contas aí, fecha as contas, né? Não sai lucrando, ele vai ter uma margem de 27% de retorno, né, do capital investido aí, mas aquele que tem arrendamento não fecha as contas, esse não vai fechar as contas com esses preços de milhos atuais. O produtor pagou, temos que lembrar isso, né? Ele compra agora para plantar no que vem. Então, ele ano passado, nessa época, estava comprando os insumos caros para plantar a safrinha. Uhum. Então, ele já veio, o milho, o custo dele já está fechado. Ele só teria a chance de ganhar nos preços. Uhum. Aquele que aproveitou os bons momentos de preços, que foram mais cedos, né? Foram antes, sempre, normalmente são um pouco antes por causa da questão climática nos Estados Unidos, ali até o início de junho, e esse ano, como estava muito atrasado, ano passado a gente já tinha colheita 7% de milho colhido nessa época, por exemplo, e esse ano ainda não estamos 1%, então, o que quer dizer isso? Ele ainda não tinha uma visão de vender, porque ele tinha medo da geada, de perder, né, que ano passado teve bastante problema com giberela, né, com outros problemas de qualidade também, apesar de que acabou sendo uma boa qualidade no geral, né, e uma boa produção também ano passado, foi recorde. Esse ano a gente não está vendo isso, não foi plantado tarde, estava o risco de geada, o preço era ótimo, mas ele não conseguiu capturar isso, o produtor, por causa do temor de não colher, de não ter uma estimativa, enquanto não colhe, enquanto não tem uma previsão, né, não tem milho verde ainda, não dá para vender, mas aquele que vendeu a $200, a $190, ele sai muito melhor, né, nas contas. Só para ter uma ideia, ali o ponto de equilíbrio dele é de 3, então ele sai ganhando mais de 1.300 quilos por hectare, aquele que vendeu a $200, mas são pouco, né? O milho ainda não está comercializado, a gente acredita que tem 35% com preço, 46% comprometido. Certo. Esther, muito obrigada pelas suas informações, por trazer os dados, então, do Paraguai para nós aqui do Notícias Agrícolas, para a nossa audiência. Você é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada a você, Letícia, obrigada a Notícias Agrícolas, estamos sempre aqui à disposição pela DASAGRO. Tá, então estivemos com a Esther Stort, que é diretora sócia da DASAGRO, nos trazendo as informações de como que foi então a colheita da safrinha de soja lá no Paraguai, a soja plantada sobre soja, e como que está o andamento do milho safrinha por lá. Segundo ela, a soja já terminou de ser colhida com uma média de produtividade de 1.570 quilos por hectare. Ela explica que geralmente a soja plantada sobre soja ela já dá uma produtividade um pouco menor e que esse ano, como foi plantado bastante fora da janela, isso também acaba diminuindo ainda mais a média então de produtividade por hectare, mas esse valor já era esperado justamente por esse atraso. O milho também, consequentemente, acabou sendo plantado em atraso em cerca de 60% das áreas que eram destinadas ao milho safrinha. Segundo a Esther, a média de produtividade se mantém em relação ao que a gente já tinha conversado com ela em abril desse ano, então uma média de 5,7 toneladas por hectare. Isso se mantém. Um ponto que ela destaca para a gente é que com a queda do preço dos grãos, as áreas de milho que estão ali próximas à produção pecuária no Paraguai, muitos produtores estão começando a colher o milho, colhendo a planta inteira para a produção de silagem, o milho ainda úmido,
então já que houve essa perda de preços nos preços dos grãos. Antes de terminar, eu queria deixar um recado para você que nos assiste, você produtor rural, você então que faz parte da nossa audiência. O Notícias Agrícolas promove a 3ª edição do concurso A Melhor História de um Agricultor e você tem até amanhã, dia 30 de junho, para participar, mandando o seu vídeo. É muito simples, você pode gravar a sua história em um vídeo de até 2 minutos com seu celular, assim ó, na horizontal, o celular deitado. Então você grava o seu vídeo de até 2 minutos, manda pra gente, você entrando no nosso site noticiasagricolas.com.br ou no nosso Instagram, @noticiasagricolas, você já vai encontrar todo o caminho, vai ter ali um bannerzinho que você clicando ali, você já vai encontrar o caminho que vai te direcionar de como mandar o seu vídeo pra gente. Não precisa ser nenhuma superprodução de Hollywood não, o que importa é a sua história, como você caminhou até aqui para chegar até esse atual ponto. E de todas as áreas do agronegócio são bem-vindas, então, para nos ajudar a contar essa história do Brasil que produz. E também você vai poder ver no nosso site os prêmios que são oferecidos para aquelas histórias que forem, então, eleitas como as melhores. Então, não deixe de participar, você tem até amanhã, dia 30 de junho, para enviar a sua história. E aproveitando que a gente está falando desse concurso, vamos falar, então, de um dos patrocinadores. Você já conhece a plataforma Acessa Agro, que é a plataforma de benefícios da Syngenta. Nela você, então, ganha pontos através de compras dos produtos da marca Syngenta e são mais de 3.000 itens. Então vá agora ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Eu termino por aqui, já tem mais informações para você. Fique ligado. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.